Vá. Quando a gente vê vagabundo extremista comemorando, a gente já sabe que ali tem uma grande sacanagem contra o nosso país. É só ver esses caras comemorando, a gente já percebe isso, a gente já se dá conta disso. E o que aconteceu ontem na Câmara é uma aberração, mais uma aberração da extrema-direita. Eles não conseguem os intentos, algumas vezes, eles não se dão muito bem, como foi aquela PEC da bandidagem, que eles não conseguiram aprovar. Aí eles fazem a mesma coisa proposta pela PEC da bandidagem de forma individual, que foi o que fizeram ontem com o Gayer, que é um criminoso, que é um sujeito que cometeu, é um bandido, cometeu crimes, e aí eles simplesmente impediram que ele fosse julgado pelos crimes que ele cometeu. Essa reportagem aqui traz a explicação mais detalhada do que aconteceu ontem. A Câmara aprovou ontem, veja bem, a suspensão de uma ação penal que tramitava no Supremo contra o deputado Gustavo Gayer, que é do PL de Goiás. Gayer, ele está respondendo a um processo pelos crimes de calúnia, injúria e difamação contra o senador Vanderlan Cardoso, que é do PSD de Goiás. Os deputados aprovaram o relatório do deputado José Haroldo Catedral, que é do PSD. Eles aprovaram com 268 votos a favor e 167 contra. Esse, gente, já é o segundo processo suspenso pela Câmara contra um parlamentar. Isso só esse ano, tá? Em maio, os deputados suspenderam parte de uma ação penal que tinha sido aberta pelo Supremo também, contra Alexandre Ramagem, que é do PL do Rio e que já foi condenado lá no Núcleo Crucial pela participação no golpe de 2022. Esse é o Congresso inimigo do povo. Você percebe que ela citou dois políticos, os dois de extrema-direita, que sequer vão ser julgados. Não é uma questão de suspender pena, não. Agora eles estão indo antes do julgamento. E aí, é importante você entender. Tem uma questão aqui, tá? Imagine que uma pessoa, do nada, por não gostar da sua opinião política, ela diz que você roubou e matou uma pessoa depois de ter roubado. E ela começa a falar isso. Olha, você é ladrão e assassino. Ela começa a falar isso a teu respeito. Só que, obviamente, você não fez nada disso. Você não fez isso. Mas ela começa a falar. E aí você começa a ser olhado na rua de forma diferente. Aí no condomínio do seu prédio, as pessoas já entram no elevador, a pessoa já não quer entrar contigo, já não entra no elevador. Aí lá na escola da sua filha, as pessoas começam a falar para sua filha que você é ladrão e assassino, ou ladra e assassina. Entenda o que acontece quando você faz uma acusação e você começa a colocar um grupo de pessoas para dar base nessa acusação, só que essa acusação é uma acusação falsa. Aí você fala, não, isso está errado. Essa pessoa, ela não pode fazer isso. Ou ela teria que provar, o que ela não vai conseguir, porque é mentira, ou ela tem que responder por calúnia, difamação. Ela está me acusando de um crime que eu não cometi. Aí você vai buscar os seus direitos. Você vai buscar os seus direitos jurídicos. Aí você vai, monta um processo e você entra com um processo contra a pessoa. É um direito seu. O que eles fazem? O que eles estão fazendo agora? Antes mesmo de julgar, de saber se você foi caluniado ou não, de saber se está certo ou não, eles simplesmente interrompem esse processo. Isso é revoltante a tal ponto que faz com que a gente não entenda realmente como que essas pessoas estão dentro do processo democrático. Porque são pessoas que mentem, são pessoas que enganam. Olha, tem uma coisa que as pessoas fizeram virar piada, porque ele coloca uma situação aqui que ficou um pouco cômica, é um tanto quanto engraçado o jeito que ele fala, mas é uma coisa gravíssima, tá? E o Lindbergh fala a respeito de uma das questões que Gustavo Gayer e outros estiveram envolvidos em relação a ele e a esposa dele. Eu vou trazer aqui para você esse trecho para você entender.
E, senhores, olha o nível. O Pacheco, à frente do Senado, continuará a arregaçar o cu dessa casa para que o STF continue a penetrar com a piroca ditatorial, senhores. Aí aqui não há calúnia, aqui não há difamação. Era isso é a PEC da blindagem. Eles vão mais à frente, deputado Pedro Campos. Fala a verdade, eu estou aqui envergonhado e enojado. Esse sujeito eu não falo com ódio e rancor. Esse sujeito falou da minha esposa aqui no Twitter. E não é só contra mim. Falando do trisal com a Columbre, com o presidente Hugo Mota. Falando de garota de programa, como se estivesse oferecendo ela como garota de programa. E eu juro que eu não estou falando isso por vingança, não. É porque isso aqui, pessoal, é passar dos limites completamente. Os senhores querem jogar a imagem dessa casa no ralo do esgoto. Esse pessoal todo que fala esses palavrões, que coloca, eles se dizem cristãos. Eles se dizem à frente de um movimento cristão no Brasil. Eles falam a respeito disso com a maior naturalidade do mundo, como se eles realmente estivessem acima do bem e do mal. E acusam. Imagine você acusar uma hoje ministra de Estado de garota de programa. Eles acusam isso. E falam de trisal, envolvem o presidente da Câmara. Eles fazem isso sem o menor pudor, sem o menor problema. E nada disso é crime. Eu tenho aqui a Jandira Fegali, no momento em que ela vai votar, isso aconteceu ontem na Câmara, faço questão de colocar duas mulheres aqui, a primeira a Jandira Fegali, para você entender. Não se esqueça de dar o like no vídeo, tá? Se você deixar para o final você esquece, dê o like no vídeo, por favor, faz esse favor aqui para mim, dá essa moralzinha, dê o like aqui no vídeo, tá? É só você olhar ali o joinha, dê o like no vídeo. Vamos a essa fala da Jandira. Presidente, o governo obviamente orienta não contra a sustação da ação penal. E digo mais, presidente, quando se faz a apresentação desse relatório, como fez o deputado Lindbergh, isso é a expressão mais clara e objetiva do baixo nível de fato que predomina em alguns setores dessa Câmara, particularmente na extrema-direita. Não está em questão aqui a imunidade parlamentar. Imunidade parlamentar não é coberta crime. E aqui está em discussão crime de difamação, injúria e calúnia. Nós estamos tentando salvar o algoz e tendo pouca solidariedade com as vítimas, que são os senadores que foram agredidos. A ministra Gleisi, uma mulher séria, íntegra, que foi agredida pelo mesmo deputado contra a sua honra. Imunidade parlamentar não protege crime. Baixo nível tem este fato, parte dessa Câmara. E é baixo nível, inclusive, quando ocupa a mesa com o esparadrapo na boca, tentando impedir que o senhor sente na sua cadeira. Baixo nível é votar a PEC da blindagem contra a sociedade brasileira. Baixo nível é vir com pauta de anistia contra quem atentou contra a democracia brasileira. Claro que nós não temos representação no STF, que nós não cometemos os crimes de vocês. Vocês, de fato, baixam o nível. Eu tenho 8 mandatos e nunca vi um nível tão baixo da Câmara dos Deputados. Muito obrigada, presidente. Fala importante da deputada Jandira Fegali, que traz alguns desses elementos que nós estamos trazendo aqui no vídeo sobre o problema da extrema-direita achar que eles são realmente os donos do país, são os donos das leis, são os donos do jurídico brasileiro, já são, né, os donos, já agem como donos do legislativo brasileiro. E eles querem dominar o país em torno dos seus próprios interesses. Eu vou trazer aqui para você mais uma fala importante da Fernanda Melchiona, e eu acho que essa fala, ela resume tudo aquilo que aconteceu ontem, a aberração que aconteceu ontem em torno desse sujeito, que existe um projeto, vou trazer também aqui o Nicolas falando, existe um projeto por trás do Gustavo Gaia, mas vamos primeiro à fala da Fernanda Melchiona. O Congresso Inimigo do Povo ataca novamente. Agora suspenderam a ação penal contra o Gustavo Gaia, que fez várias calúnias, difamações, e óbvio eles querem a ideia de que a extrema-direita tenha a liberdade de mentir descaradamente e sequer possa ser investigado, julgado e condenado por crimes que cometa, né? Bem na lógica da PEC da bandidagem, da PEC da blindagem, que foi enterrada no Senado graças às mobilizações. É a segunda ação de suspensão de ação penal. A primeira eles votaram em ramagem
Vocês devem lembrar que o chefe da BIM mandou a BIM paralela, a Câmara vergonhosamente sustou a ação penal dele, e aí o Supremo discutiu o óbvio, né? Que só pode suspender aqueles crimes que ele cometeu no exercício do mandato federal. Quando ele era chefe da BIM, não era deputado federal, portanto, respondeu e foi condenado por esses crimes no julgamento do golpe. Agora, aqui, sem a leitura do relatório, sem defesa de um lado e de outro, só orientações das bancadas, eles votaram a suspensão dessa ação penal, mas o parlamento que mantém Eduardo Bolsonaro como deputado federal, que aliás no Conselho de Ética, o relatório feito pelo amiguinho do Eduardo Bolsonaro foi no sentido do arquivamento da cassação do mandato, um cara que está nos Estados Unidos articulando no Brasil, sequer está aqui, né, no país e ganhando dinheiro público e toda estrutura parlamentar para atacar os direitos do povo brasileiro. E que segue com uma deputada federal foragida na Itália, aliás, presa na Itália, né, foragida da justiça brasileira, né, foi para a Itália querendo fugir, foi presa lá, está presa lá, e espero seja extraditada e cumpra sua pena no Brasil, e que segue deputado federal também. Essa é a cara do Congresso Inimigo do Povo. E é óbvio, a nossa luta precisa sempre, sim. Essa fala da deputada Fernanda Melchiona é, na verdade, um resumo do que está acontecendo na Câmara. A gente tem Eduardo Bolsonaro, que foi simplesmente defendido pelo que ele fez, por intermédio de um amigo dele aqui, que simplesmente votou para arquivar um processo que o Brasil inteiro, o país, sabe o que esse sujeito fez e faz nos Estados Unidos. Um sujeito que se mantém como deputado, nós estamos bancando um sujeito que está há meses nos Estados Unidos, tramando contra o nosso país. Veja bem, se ele apenas estivesse nos Estados Unidos, já era um problema enorme, porque é um sujeito que está ganhando, ele está recebendo um salário nos Estados Unidos. Ele sequer está no Brasil há meses. Só isso já é um problema, porque é um deputado que não trabalha, ele não trabalha e recebe por isso. Ele e todos os assessores, tudo acontecendo lá em torno dele, né? Porque é importante você entender que ele tem ali um grupo de pessoas em torno. E aí, mesmo assim, esse sujeito está sendo bancado, ele está sendo bancado pela gente. E aí, essa situação toda desses vagabundos extremistas, ela traz esse resumo. Agora, veja bem, no caso do deputado Gayer, existe um outro ponto, e esse ponto vai ser apresentado agora pelo Nicolas. É um projeto por trás que piora muito as coisas. A gente está aí em 2026 e a gente sabe que boa parte desses extremistas, eles querem sempre mais. Eles querem sempre mais. Eles são vorazes, eles são famintos. Então veja o que fala. Eles vão comemorar, estão comemorando, estão todos felizes e tudo mais uma vez, né? E você vai ver o que fala o Nicolas para você entender o projeto que está por trás. Viva o Gayer, 268 votos favoráveis à Constituição para não caçá-lo, até mesmo que a gente sabe que isso aí é tudo para poder tirá-lo da corrida eleitoral, já que ele vai ser futuro senador de Goiás. Viva a Constituição, vamos para cima. Você entendeu agora? Eles querem que ele seja senador por Goiás. E existe um enorme problema. Se a gente não tiver um nome competitivo em Goiás para que possa ter uma quantidade maior de votos do que o Gayer, ele pode ser eleito, ele pode ser um senador. E qual que é a ideia da extrema-direita? É eleger senadores para que esses senadores possam fazer um trabalho contra o judiciário. Esses senadores, eles não têm projeto para o país, um projeto para desenvolvimento mesmo do seu próprio estado ou da sua região, enfim. O projeto deles é o ataque contra um dos pilares da democracia. Então o que eles querem? Eles querem eleger senadores para perseguir o Alexandre de Moraes. Esse é o projeto da extrema-direita. Eleger senadores, utilizar o Senado brasileiro para ser palco de um extremismo revanchista e simplesmente, é só isso, tá? Simplesmente decretar o impeachment de um ministro do STF. E aí, depois que eles tirarem, caso eles consigam, né,
Eu espero que não, espero que nem sejam eleitos, mas depois disso é começar a perseguir ministros do STF, para que os ministros do STF possam fazer aquilo que eles querem. Você consegue entender a gravidade disso? Você consegue entender até onde eles realmente estão chegando? Isso é um ataque contra o nosso país. E um vídeo como esse aqui pode não chegar até as pessoas que estão muitas vezes defendendo um sujeito como esse Geyer de forma desavisada. É por isso que a gente sempre pede para você compartilhar os nossos vídeos. É por isso que a gente pede para você dar o like, para você se inscrever no canal. Quando você se inscreve no canal num vídeo como esse, você ajuda para que a nossa voz possa chegar a mais pessoas. É o que eu peço para você. Ajude para que nós possamos chegar a mais pessoas, para que as pessoas possam entender a gravidade do que está acontecendo no nosso país. Tem muitas pessoas que são pessoas boas de índole. Não é todo mundo que é vagabundo e canalha, não. Não é todo mundo que é mau caráter. Tem gente que é incurável. Não tem como. Ele vai votar, vai fazer campanha, porque é mau caráter. Mas tem gente que vota sem entender o que está acontecendo. Então é importante você dar voz para canais progressistas como o nosso, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Dê essa força para a gente. O YouTube está passando por um momento muito complicado. Inclusive, há momentos em que fica difícil até acessar o próprio YouTube. Ontem aconteceu isso. Então, quando você dá o like, quando você encaminha o nosso vídeo, né? Quando você distribui e você procura de alguma forma ajudar o nosso trabalho, você ajuda para que o nosso país esteja no momento melhor. Não se esqueça do like, portanto. Não se esqueça de se inscrever no canal. A gente tem uma dica especial para você, que é a dica da renda extra, apenas com o seu celular, no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você já pode ter essa renda extra, trabalhando apenas com o teu celular, tá bom? Essa é uma oportunidade para você trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser e ter esse dinheirinho a mais. Ninguém está falando para você ficar milionário, ser o novo Elon Musk, não. É para você ter um dinheirinho, R$300, R$1.000. Você pode ganhar inclusive em dólar. Entra aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Eu mesmo explico tudo para você, tá certo? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. E você pode nos ajudar de várias formas. Você pode ser um membro aqui do canal e um apoiador do nosso Apoia-se. Membros do canal e apoiadores do Apoia-se têm a oportunidade de nos ajudar em projetos especiais como esse que nós estamos fazendo. É um projeto extenso que vai até 2026, um projeto específico que a gente já deu início. Vale a pena você se informar. Sendo membro, sendo apoiador, você já vai receber as informações a respeito. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Está aqui o nosso endereço de Pix. Está aqui também o nosso QR Code. Dê essa força para a gente. A gente quer continuar trabalhando para você. E quando você ajuda o nosso trabalho, você ajuda para a gente continuar. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado às pessoas que sempre estão com a gente. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.